Nessa última sessão com a biblioteca BetGetSymbols, o que eu queria mostrar para vocês era como calcular a correlação entre duas ou mais ações e aí também construir o nosso próprio portfólio. A última sessão foi a sessão 3, né? Então agora vamos para a sessão 4, calculando correlação e construindo nosso próprio portfólio. Para a gente calcular a correlação no R é bem fácil, né? É bem simples. Tem a função core para calcular a correlação e para ficar ainda mais legal, vamos usar essa biblioteca aqui, ó, a core plot, para fazer plots de correlação bem bacanas, tá? Bem, para calcular a correlação, primeiro a gente precisa da própria função core, né? O que a gente vai passar aqui dentro? A princípio, vamos usar aquele nosso data frame que contém todas as ações menos a data. Deixa eu procurar ele aqui. Se eu não me engano, é esse normalizado, né? Vamos ver aqui. Eu acho que no normalizado a gente removeu a coluna da data. Isso mesmo. Então vamos usar esse aqui, ó, normalizado. Vou passar ele aqui dentro da função core. Passar alguns parâmetros só. Né? Use, eu vou colocar o complete. Complete obs, na verdade. Não complete cases. Method, e a gente vai usar o Spearman. Obviamente eu preciso dar nome a isso, vamos chamar de correlações, tá? Então, beleza, com isso vamos calcular nossas correlações. E então a gente vai passar isso aqui para dentro do nosso core plot. Será que eu abri a biblioteca? Agora sim, então core plot tá aqui. E aqui dentro eu vou passar correlações, e aí fiquem à vontade para colocar outros parâmetros visuais de acordo com as preferências de vocês. Eu comumente uso aqui, vou colocar um 0.01, aqui na fonte eu vou colocar number font, vou colocar um 5 mesmo, vamos ver como é que fica. E aí provavelmente não vai ficar nada factível ver isso, né? É muita ação, é muito papel, e nada intuitivo a gente vê tanta coisa assim, né? E aí fica como exercício também em casa para vocês manipularem isso e colocarem papéis que vocês desejarem da forma como vocês bem entenderem. A gente poderia fazer, por exemplo, eu vou fazer assim, tabela 01, em que eu pegasse isso daqui, e aí eu pegaria, por exemplo, 1 e o 2, né, que é o Ibov S&P 500, é importante a gente usar ele para referência, e aí vamos pegar algumas ações mais para o meio da nossa tabela, sei lá, da 15 até a 25, vamos ver isso aqui. Então, uma vez que a gente criou aqui a nova tabela com colunas específicas que a gente quer, bastaria fazer a nova matriz de correlação, né? Então, vamos ver isso daqui. Então, basta mudar o data frame, agora é a tabela 1. Que fica melhor a visualização, né? A gente vê que está bem mais intuitivo dessa forma. Só que uma coisa que ainda me incomoda um pouco é que não tem número, né? Só tem aqui os círculos da intensidade da correlação, vamos dizer assim. E aí vocês poderiam aqui ir alterando os parâmetros para ficar da preferência de vocês. Então eu colocaria aqui, na verdade, o método, né? Então, method, colocaria number, eu reduziria isso, na verdade eu aumentaria isso um pouco aqui. Vamos ver como fica agora. Ficou um pouco melhor, né? Um pouco mais intuitivo. Talvez se eu mexer um pouco na fonte também. Deixa eu colocar aqui o type lower. Vamos ver se dá uma melhorada.
Mudou a fonte também. Então aqui a gente já consegue ter alguns insights, né, pessoal? Então vejam, por exemplo, as ações da Cyrela são altamente correlacionadas com o Ibov. As ações da Cielo tiveram correlação negativa muito forte com da BTOW3, por exemplo. A gente consegue ver algumas outras correlações negativas, né? Observem que a Cielo, que interessante, né? A Cielo tem correlação negativa com quase todo mundo. Eles têm uma leve correlação positiva ali com a CVC. Por quê, né? Se você pegar essas ações, elas basicamente sofreram, elas apanharam bastante. E aí, depois da pandemia, tiveram quedas bastante expressivas. Então, ó, por seguir mais ou menos as mesmas tendências, né, elas têm correlações muito altas. Se a gente pegar a maioria das ações do Brasil, eu acho que é uma tendência até bastante visível aqui, vocês vão observar correlações de patamares elevados. E até, mais uma vez, né, a pandemia influenciou nisso, porque ali perto ali do momento da pandemia, meados de março, abril, praticamente todas as ações do Brasil estavam caindo, estava tudo ao redor do mundo, tudo estava caindo. Então isso faz naturalmente com que a correlação desses ativos acabe sendo, né, bastante elevada se a gente levar aquele período em consideração. Vou só fazer mais um filtro aqui, só para deixar esse filtro aqui com vocês. Uma outra opção que a gente tem também é de fazer o filtro por nome, né? Esse é mais bacana caso vocês tenham ah, algum ativo, alguma ação que vocês gostam e querem pegar aquelas ações específicas. Então vamos lá. No meu caso, né, que é que eu pegaria? Algumas ações que eu gosto bastante, tá? Eu buscaria, vamos lá. Temos que ver o nome das ações, né? Call names, normalizado. Essas ações, então, por exemplo, VEG, né? Uma ação que eu gosto bastante. Vamos ver mais algum aqui. Ação do Itaú. Magazine Luiza. Ambev também, um papel que eu gosto bastante. Tá? E aí, por fim, papéis da B3 também. Uma ação bem bacana. Então vamos lá, criamos uma nova tabela, né? Tabela 2 aqui, ó, só com os ativos que a gente determinou. E nessa tabela 2, vamos ver como é que está a situação. Então temos Magazine Luiza, bastante correlacionado com as ações da B3. A gente já viu lá, pelo nosso gráfico, que Magazine Luiza, na verdade a gente não viu Magazine Luiza no gráfico ainda, né? Mas a gente já tinha visto que B3 foi uma das ações que mais subiu naquele período. A gente sabe, né, quem conhece da bolsa, quem conhece do mercado financeiro, sabe que Magazine Luiza subiu muito nesses últimos anos. Então, pelo fato das duas terem exibido esse comportamento parecido, a correlação acaba sendo bem alta também. E não é à toa que se a gente pegar, por exemplo, a correlação entre VEG, e B3 e Magazine Luiza, vocês também vão observar correlações muito altas, justamente por causa disso, né? Foram papéis, talvez sejam, dentre essas ações aqui que a gente está vendo, foram os papéis que mais subiram. Então, naturalmente, esses papéis aqui que vão estar, né, com as correlações mais altas. Beleza, pessoal? Então, para a gente continuar a nossa sessão, né, como a gente tinha colocado aqui, que essa sessão ia ser para calcular a correlação e construir o portfólio, a gente pode então para a construção do portfólio. Vamos lá. Construção do portfólio. Aqui eu vou usar ações que eu gosto, ações que eu tenho interesse, que em algum momento eu investi, mas aí fiquem à vontade para vocês criarem, né, o próprio portfólio aí de vocês, com as ações que vocês gostam, que vocês têm interesse. O que é que a gente precisa então para a gente construir o nosso portfólio? Vamos voltar àquele data frame que a gente criou com as ações normalizadas. Eu acho que é esse aqui, novo total. Vamos dar uma olhada nele. Beleza, todas as ações estão normalizadas. A gente precisa garantir agora que esse novo total, contém uma coluna de data. Tá aqui, né? Então,
tem uma coluna de data, a gente pode criar nosso portfólio. Então, o que é que eu vou fazer para representar o meu portfólio ou a minha carteira? Eu vou criar uma nova coluna, eu vou chamar ela de carteira, né, que vai representar a minha carteira, o meu portfólio. E esse portfólio vai ser composto das ações que estão nesse data frame, tá? Eu vou dar porcentagens para algumas ações e assim a gente vai compor nossa carteira. E aí eu vou falar algumas ações, na verdade, aqui que eu gosto, né? Então vamos pensar. Deixa eu ver aqui. No meu portfólio, então, eu colocaria um pouco de Ambev, colocaria um pouco de B3 também. Vamos ver mais algumas. Para construção, eu colocaria pelo menos a EZTEC. Gosto dessa empresa. Colocaria um pouco de VEG também. E aí já estamos chegando com uma, duas, três, quatro. Vamos lá, para uma quinta ação. Vamos ver o que a gente coloca aqui. Colocar um pouquinho de Magazine Luiza, né? Ação que não para de subir. Tá, vamos lá. Então vamos dar os pesos. Eu particularmente gosto bastante de VEG, então eu vou dar um maior peso aqui. 0,3, né? 30%, então minha carteira fictícia teria 30% de VEG. Eu colocaria mais uns 20% em Magalu, daí já foi 50%. Vamos colocar 15% em EZTEC, né? Aqui então já foi 65%. Colocar mais 15% em B3, daí já temos aqui 30%, 60%, 80%, sobra 20%, né? Vamos colocar os 20% que sobraram, então, em Ambev, tá certo isso? Então, 50 aqui, mais 30, 80, mais 20%. Beleza, então vamos fazer isso daqui, mais, beleza. Vou deixar isso para baixo mesmo, fica melhor de visualizar. Fechou então, pessoal? Então vamos dar uma olhada aqui como se sairia, né, essa carteira que a gente acabou de criar. Uma forma bacana, uma forma simples, fácil da gente visualizar isso, é pegar aquele nosso código para plotar várias ações de uma vez, vamos usar esse aqui de referência, e aqui eu vou mudar só o nome. Eu vou chamar isso de H. E aqui nós temos um novo ativo, né, que é justamente carteira. Antes não tinha essa coluna no data frame novo total, agora tem. E aí vocês podem colocar outras ações aqui para fins de comparação. Então, eu vou colocar a própria ação da VEG para comparar ela com a minha carteira. E vou colocar também, por exemplo, a ação da Ambev, tá? Então, vamos trocar aqui os nomes. Eu vou colocar meu portfólio. Aqui vamos colocar VEG. Aqui, Ambev, tá? E aí que eu vou colocar comparação. Vou colocar assim, ativos versus portfólio. Então vamos ver como se saiu o nosso portfólio. Nossa, caiu bastante, né? Acho que agora, enfim, a gente conseguiu entender de onde vem essa queda gigantesca. Vamos ver, pessoal, de onde vem isso. Será que vem da Ambev? Será que vem dos papéis da Ambev? Eu tô achando que isso vem do próprio papel da Magalu, tá?
Vamos ver aqui. Ah, faltou mudar o nome, né? Vamos ver aqui. Magazine Luiza. Por alguma razão, a rentabilidade da Magazine Luiza está sendo. Ele não está conseguindo expressar de forma correta, né, pessoal? E aí eu faço uma provocação para vocês. Será que a gente consegue identificar o que aconteceu aqui com as ações do Magazine Luiza para que ele exiba dessa forma? Vamos tentar fazer uma nova tabela aqui para a gente conseguir, onde essa tabela contém os preços de Magazine Luiza, para que a gente consiga entender o que aconteceu, tá? Eu particularmente já imagino o que tem acontecido. É bom que serve até como exercício para a gente, para que a gente identifique. Vamos ver então os preços de Magazine Luiza, né? Desde o começo, vamos descer. E a gente vem aqui para o preço mais recente, né? 25,87, mais ou menos o preço, né? Que fechou, que está essa semana. Qual insight a gente pode tirar daqui, pessoal? Né? É até interessante que isso tenha acontecido, porque tem um insight bem bacana aqui. O preço ajustado, como eu tinha falado para vocês antes, ele leva em consideração os eventos que aconteceram com aquela ação, como distribuição de dividendos, splits, né, desdobramento de ação. E eu tinha falado para vocês que a ação da Magazine Luiza, particularmente, é uma ação conhecida por ter passado por vários desdobramentos. Se a gente pegar desde 2015, mais ou menos, é uma ação que já subiu até mais ou menos, não lembro exatamente, mas algo como 700, 800 reais. Quando ela chegou nesse patamar, houve um desdobramento para aumentar o número de ações, reduzir o valor da ação. A ação subiu bastante, aí chegou no patamar de 400 reais, foi desdobrada novamente. Depois continuou subindo. Cerca de 2 semanas atrás chegou a um patamar de 100 reais, foi desdobrada novamente. E hoje ela está no patamar de 25 reais, né? Então, basicamente, uma ação virou 4 e houve um desdobramento, né, de 1 para 4, e por isso que o preço ficou nesse patamar de 25 reais. Vocês concordam comigo que se eu quiser expressar o preço ajustado de Magazine Luiza com referência àquele período lá no começo, eu vou ter que descontar esses eventos. Então não vou poder simplesmente dizer que o preço de Magazine Luiza em 2016 era 100 reais e hoje é 26. Essa comparação não faz sentido, certo? Porque o preço referente a hoje da ação de Magazine Luiza é referente a uma quantidade de ações bem maior do que existia lá atrás. O preço ajustado leva isso em consideração. Por isso que aqui está aparecendo esse preço diferente, né? Menos 0,17 dá quase menos 0,18, que é um preço que não faz sentido. Isso aqui não faz sentido, né? Não existe esse preço. O que é que acontece, né? O que é que aconteceu? Na hora da gente normalizar, vocês lembram que eu dividi pelo primeiro valor? Então eu peguei cada valor de Magazine Luiza, dividi pela primeira linha. O que aconteceu? Como esse é um valor negativo, ele automaticamente pegou esse valor aqui, o valor de hoje, que é cerca de 25, 26 reais, e ao dividir por um valor negativo, ele gerou um preço negativo. Então é como se ele estivesse dizendo que Magazine Luiza tivesse caído aquele tanto, mas na verdade não é isso, ela subiu aquele tanto. Qual que é a forma mais básica, mais simples da gente resolver isso? Vamos voltar lá na nossa tabela, o nosso data frame novo total. E agora que a gente sabe então que Magazine Luiza está com preço negativo, a gente pode voltar para cá então, novo total. Eu vou recriar a coluna de Magazine Luiza, de tal forma que eu vou contabilizar isso daqui, né? Eu vou multiplicar isso daqui por menos 1, isso aqui entre parênteses, de tal forma que ele entenda que, na verdade, a ação não deveria ter caído aquele tanto. Na verdade, a ação deveria ter subido aquele tanto. Então, a gente já tem aqui Magazine Luiza, enfim, corrigido. Vamos exibir, enfim, o nosso gráfico corrigido. A gente vê que o nosso portfólio, né, ali o meu portfólio, ele subiu
consideravelmente, se a gente comparar com a ação de VEG, com o Ibov, com o S&P 500, mas realmente Magazine Luiza ofuscou, né, todo o resto ali. Então, eu acho que até nem faz sentido a gente deixar Magazine Luiza aqui, porque realmente a gente mal consegue ver o nosso portfólio daquela forma. Eu vou colocar Ambev aqui. A gente pode ver também que o ponto aqui, né, do meu portfólio não está começando em 1, então a gente precisaria entender exatamente, né, onde foi que... Acho que a gente precisa atualizar, na verdade, essa conta aqui. Vamos ver. Ele ainda não está indo. A gente precisaria, vou deixar isso como exercício, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui. Deixar como exercício aí para vocês, para normalizarem isso aqui certinho, para que todos eles comecem no ponto 1. Né? Mas qual que é o ponto desse gráfico? É que justamente vocês conseguem criar o portfólio de vocês, manipulando, né, as ações e as porcentagens de cada ativo no portfólio, e vocês conseguem comparar esse portfólio com índices, com outros indicadores, para ter uma ideia de como aquele portfólio teria performado, tá, pessoal? E aí, por fim, o que a gente pode fazer aqui para terminar nessa biblioteca é usar o conhecimento que a gente teve aqui em cima de correlações, né? Vamos pegar esse daqui, que a gente seleciona por nome, e vamos ver a correlação do nosso portfólio com alguns ativos específicos, tá? Então, eu vou colocar aqui Ibov, vamos deixar VEG aí, vou colocar aqui também a nossa carteira, eu vou colocar também S&P 500, só que dessa vez eu estou fazendo com esse data frame aqui, novo total. Então essa aqui é a tabela 3. Então, na tabela novo total aqui, ele não encontrou VEG, né? Vamos ver como o VEG está aqui. Está ligeiramente diferente. Agora sim vai funcionar. Então a gente precisa, aparentemente, adicionar um ponto aqui no nosso código. Vamos ver. Enfim, agora deu certo. Então vamos ver aqui para a nossa carteira como que ela se comporta frente a esses outros ativos. Então a gente tem a nossa carteira. Nossa carteira teve uma correlação razoável, né? Negativa, mas razoável com a Ambev. Mas ela ficou bem próxima à VEG e à B3. A gente esperava isso mais ou menos, né? Porque são ativos que compõem essa carteira. E a correlação foi praticamente 1 com o Magazine Luiza. Olha que engraçado, né? Magazine Luiza subiu tanto, teve esse comportamento tão forte que ela teve essa influência tão forte, né, no nosso portfólio, que ela fez isso aí com as correlações. Com isso a gente conclui essa nossa sessão 4, pessoal, e a gente viu aqui basicamente, então, como obter os dados de ações, né, os dados de negociação, usando a biblioteca Bet Get Symbols. A gente viu várias colunas, né, como abertura, fechamento, valor máximo, valor mínimo, preço ajustado, fizemos algumas manipulações, exibimos gráfico com uma ação, com várias ações, normalizamos os dados, fizemos cálculo de correlação, né? Fizemos um novo portfólio, o nosso portfólio de acordo com os nossos próprios critérios, e aí calculamos a correlação entre todos esses ativos. Na próxima sessão eu vou mostrar para vocês uma nova biblioteca no R. Com essa biblioteca é possível também obter os dados de negociação
de ações, de ativos, não só do Brasil, como de outros países também, mas o que é ainda melhor, ela também traz ferramentas de análise técnica. Então, se vocês lembrarem lá no início do nosso tutorial, a gente viu algumas metodologias, né, alguns conceitos ali de análise técnica, e o bacana é que essa biblioteca traz funções onde você consegue aplicar essas ferramentas de análise técnica para ajudar na análise dos seus investimentos.